Tem 6 coisas que eu queria ter aprendido 15 anos atrás, quando eu comecei no mercado, que certamente teria me tornado um investidor muito melhor. E eu quero contar elas aqui para você. Sou Thiago Salomão, um dos fundadores do Market Makers, e se você gosta de conteúdo sobre finanças, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, que toda semana tem conteúdo novo aqui. Bom, o primeiro passo: criar o orçamento de investimentos. Parece uma coisa muito simples, mas de fato todo mundo tem que fazer. A fórmula é muito simples. Quanto você ganha, menos quanto você gasta, tem que dar um resultado positivo. Você não pode pensar em nada sobre investimentos se a sua renda mensal não paga os seus custos de vida e de lazer. A sua renda é uma variável muito difícil de aumentar por conta própria, mas os custos você pode ajustar. Por que essa lição é importante? Porque quanto mais cedo você começar a investir, melhor vai ser seu resultado de longo prazo. Os juros sobre juros são o principal componente de enriquecimento do mercado. Guarda bem isso, porque não importa a quantia que você começa. Se você começar cedo, isso é importante. E se você acha que está numa idade que é desmotivador começar a investir, pensa que hoje é o melhor dia para você começar seus investimentos, já que você não pode voltar no tempo e amanhã você já vai estar mais velho do que hoje. Deixa eu falar da minha história para você entender isso. Eu trabalho com investimentos desde os 21 anos de idade, mas só comecei a investir de fato, com recorrência, a partir dos 28 anos de idade. Entre os 21 e os 28 anos, a minha vida financeira era muito desorganizada. Eu investia esse dinheiro, mas se eu ganhava muito, eu já tirava para fazer mais gastos. Às vezes eu perdia muito dinheiro. Tinha meses que eu não investia, meses que eu investia muito mais. Enfim, era uma zona. A partir dos 28 anos, quando eu me organizei, foi quando eu comecei a ter resultados muito melhores na minha carteira. Porque eu conseguia ter investimentos com recorrência e isso foi jogando a meu favor. Se por um lado, começar a investir com recorrência me trouxe um resultado muito melhor, por outro eu fico pensando, se eu tivesse me organizado desde o início a todo mês investir de pouco em pouco, o meu resultado financeiro hoje teria sido muito melhor. Isso me leva à reflexão que eu gostaria que você fizesse sobre os 3 tipos de pessoas que existem no mundo. São os gastadores, os poupadores e os investidores. Os gastadores são aquelas pessoas que passam a vida gastando tudo que ganham. Eles dizem coisas como o dinheiro não traz felicidade, mas ao mesmo tempo gastam tudo para tentar melhorar suas vidas. Os poupadores guardam dinheiro quase como um acumulador. Eles não gastam com nada. Dizem coisas como o dinheiro não cresce em árvore, ou então se eu cortar o cafezinho depois do almoço, eu vou ficar rico em 20 anos. O triste é que, embora essas pessoas possam acumular muito dinheiro, muitas vezes elas se privam dos pequenos prazeres da vida em troca disso. Isso sem dizer que, como a gente vive num país como o Brasil, onde a inflação é historicamente muito alta, não necessariamente guardar dinheiro vai te tornar mais rico, porque esse dinheiro pode perder valor ao longo do tempo. Os investidores são a junção do que tem de melhor entre os gastadores e os poupadores. Eles entendem que o dinheiro pode te tornar mais feliz e que para isso é preciso que você faça o dinheiro trabalhar para você e não que você trabalhe pelo dinheiro. O que isso significa na prática? Você abdica de alguns consumos imediatos em troca de ter uma melhor condição lá na frente, mas sem se privar das coisas que você gosta. Eu já fui gastador, já fui poupador, mas só percebi que eu me tornei investidor quando mudei a maneira como eu enxergo o dinheiro. Em vez de vê-lo como uma ferramenta para conseguir coisas e bens materiais que eu desejo, eu comecei a vê-lo como uma ferramenta para conseguir mais dinheiro, que no futuro vai me dar mais tempo de qualidade para gastar esse dinheiro. Segundo passo, invista em você mesmo e não espere pela fórmula mágica. A maioria das pessoas que chega no mercado financeiro vem em busca daquela fórmula mágica, que é aquela dica infalível para ganhar muito dinheiro bem rápido. Mas ao mesmo tempo elas ignoram as coisas que vão surgindo no dia a dia que podem te fazer tornar um melhor investidor. Eu, desde que entrei no mercado financeiro, sempre quis ser um investidor de ações e achava que para isso tinha que ser o melhor planilheiro que fazia o melhor valuation para ser o melhor investidor de ações. Mas eu percebi que uma habilidade que eu fui desenvolvendo e que me trouxe um grande diferencial foi no lado da comunicação. Eu percebi que absorver o conteúdo que os grandes profissionais do mercado têm e conseguir transformar isso em aprendizados não só para mim, mas para quem me segue, foi o que me trouxe até aqui e também me gerou ótimos resultados na minha carteira de investimentos. Hoje em dia, eu posso dizer que eu consigo ter uma conversa de igual para igual com qualquer investidor do mercado, tirar aprendizados que eu uso na prática e ensinar pessoas leigas a ter esse conhecimento que só os profissionais tinham acesso. Não foi da noite para o dia. Eu acredito que os 15 anos que eu estou fazendo isso me traz uma certa vantagem nisso. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é: se você percebe que é uma lacuna clara para uma determinada habilidade que você domina, invista tempo e até dinheiro nisso. Porque o dinheiro que você colocar nessa habilidade vai voltar para ti no futuro. Agora, se você não consegue pensar em nada para fazer, use esse tempo aprendendo habilidades universais, como falar em público, técnicas de negociação e até criação de conteúdo. Todas essas habilidades serão úteis, não importa o caminho que você decida seguir no futuro.
pois elas são transferíveis e podem ser usadas em diversas áreas. Terceiro passo, ajuste sua tolerância ao risco. É fundamental que você saiba qual o limite de risco que você aceita correr no mercado. Eu, quando era mais jovem, eu aceitava correr muito mais risco no mercado, e isso me fazia tomar posições até irresponsáveis no mercado, né? Que me fizeram perder 100% do dinheiro aplicado numa operação, que é quando eu comecei a investir em opções. Você pode ser até irresponsável em algum momento da sua vida, porque aquilo vai te trazer um aprendizado, mas você tem que ter em mente que você não pode perder mais do que você tem, porque no mercado financeiro você pode se alavancar. E aí você pode perder mais de 100% do capital investido. A principal lição aqui é: perder é inevitável no mercado. E ele traz muitos aprendizados. Você aprende muito mais na perda do que no ganho. Mas você tem que saber claramente qual o risco que você está disposto a correr. E, por favor, não corra o risco maior do que o dinheiro que você tem aplicado. Porque se você perder mais do que você tem, aí o prejuízo vai ser não só financeiro, mas até psicológico, até você deixar de ficar inadimplente na sua corretora. Quarto passo, não gaste o dinheiro que você ganha no mercado. Gastar o dinheiro que você ganha é a melhor forma de você não ficar rico. No longo prazo, o dinheiro investido, ele vai trabalhando juro sobre o juro. E se você vai cortando o ganho que você tem, você nunca vai conseguir ter esse benefício, né? Pensa assim, se você tem 10 mil reais aplicados e você ganhou 20%, esses 10 mil vão se tornar 12 mil reais. Se um dia esses 10 mil virarem 100 mil reais e você ganhar 20%, 20% de 100 mil são 20 mil reais. Ou seja, o mesmo ganho percentual, mas o ganho financeiro é 10 vezes maior. Agora, se você ficar podando esse ganho que você tem para fazer algum gasto supérfluo ou alguma coisa que você poderia adiar, você nunca vai conseguir ter o benefício que os ganhos exponenciais podem te dar no mercado financeiro. Então, assim, essa é uma dica fundamental, principalmente para quem está começando no mundo dos investimentos. Não sai cortando o ganho que você tem a toda hora, porque isso vai te trazer um resultado bem menor no longo prazo. Deixa o ganho trabalhar, deixe o dinheiro lá trabalhando no mercado. Quinto passo, seja fiel à sua estratégia. Defina ela e depois esqueça. A maioria das pessoas, principalmente as não profissionais, costumam perder dinheiro quando tentam acertar o timing do mercado, que é aquela hora certa de comprar, a hora certa de vender ações ou qualquer outro investimento. O ponto é, até os profissionais erram esses timings, né? É tão difícil acertar. Então a grande dica que eu te dou é: seja fiel à sua estratégia. Se a sua estratégia diz para você ter 80% do investimento em renda fixa e 20% dos investimentos em ações, siga ela e seja fiel. Como eu aprendi isso na prática? Eu tinha uma carteira muito bem definida entre investimentos em renda fixa, multimercados e ações. Mas ali em meados de 2019 para 2020, o mercado estava muito otimista e eu me deixei levar por esse otimismo e aumentei a minha parcela em ações mais do que deveria. A bolsa já tinha subido, então o meu percentual em ações já era maior do que antes, e eu aumentei ainda mais. Veio a pandemia, as bolsas caíram muito forte e eu tive uma perda bem grande. A sorte é que eu ainda tinha um caixa e fui comprando, mas à medida que a bolsa ia caindo ainda mais, esse prejuízo ia aumentando, né? Hoje, passados aí mais de 4 anos, o resultado acabou sendo positivo, os mercados se recuperaram, mas naquele momento eu percebi que eu entrei com muito mais exposição ao que eu deveria em ações, né? Então, tive algumas semanas difíceis, apesar de hoje estar colhendo os resultados de maneira positiva, né? Mas o ponto aqui é, se você tem uma estratégia, seja fiel a ela, siga bem a sua alocação de investimentos, porque geralmente você vai sentir mais vontade de comprar quando o mercado está otimista e mais vontade de vender quando o mercado está pessimista. E o bom investidor é aquele que age de maneira contraintuitiva. Ele compra quando ninguém quer comprar e vende quando ninguém quer vender. Sexto e último passo, evite a tentação. Sempre existe aquele investimento da moda. Já foi China, já foi fintechs, já foram as criptos, já foi IPO, enfim. Sempre tem aquele investimento que todo mundo fala que está investindo, todo mundo está ganhando dinheiro, e o meu recado é: cuidado. Não é uma proibição para você não investir nos ativos da moda, mas geralmente um bom investimento é aquele que está barato porque ninguém quer. Agora, se já está todo mundo investindo e já está todo mundo ganhando dinheiro com aquilo, talvez a oportunidade de você ganhar seja menor, né? A assimetria fica desfavorável. Você tem uma menor chance de ganhar e uma maior chance de perder. Eu prefiro seguir a minha estratégia e investir geralmente em ativos que estão na outra ponta, né? Se ninguém está querendo investir num ativo, geralmente ele está mais barato, então a chance de perder com ele é menor e no longo prazo ele pode ter um resultado melhor. Então, se pegar, por exemplo, na minha carteira pessoal,
eu tive uma experiência não muito boa assim com ETFs da China, que era numa época que todo mundo estava falando que o mercado chinês ia bombar, a economia chinesa estava bombando, e eu fui muito nesse flow da empolgação dos investidores com aquilo. Foi um investimento pequeno, mas enfim, não foi um investimento muito calcado em uma estratégia clara, foi muito mais por um termo que usam muito no mercado, né, que é o FOMO, que é a sigla em inglês para Fear of Missing Out, né, que é o medo de ficar de fora. Então, caí nesse viés aí do mercado e aprendi essa lição de evitar esses modismos. Pessoal, esses 6 passos eu aprendi na pele e também no bolso. E apesar do prejuízo que alguns deles me geraram, eu sou uma pessoa muito melhor depois disso. E se você está tendo a chance de aprender isso agora, antes de passar por isso na pele, eu acredito que quando você completar o tempo que eu tenho de mercado, certamente você vai estar muito melhor do que eu. Obrigado pela sua audiência e continue acompanhando os vídeos aqui do Market Makers. Até a próxima.